Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, satisfação mais uma vez aqui para o nosso programa Nosso Melhor, para a gente poder falar de temas que são importantes para nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, né? E eu sou Estevão Daltro e falo através do Sistema Sagres de Comunicação, em parceria com o CODESE, e esse programa é uma realização da Luz Cultura. E nós vamos falar sobre esse plano diretor, o tão falado plano diretor, que há 1 ano e meio atrás eu fiz entrevistas, fizemos uma série falando sobre o plano diretor, que já estava assim atrasado, e o tempo passou, e até hoje ainda não temos isso resolvido para a nossa cidade, né? E as cidades não param de crescer. A cada vez mais tem gente e menos espaço. E esse é o chamado adensamento urbano. Como que a gente vai resolver isso? Esse crescimento, aonde colocar esse tanto de pessoas, vai ser mais concentrado, vai ser mais verticalizado, mais espraiado? Essa conversa toda tem sido trazida, e esse estudo profundo, né, dos especialistas tem sido feito para chegar em vários pontos assim, de consenso, para que a gente possa ter o nosso mapa de navegação para os próximos anos definido, que é a revisão do nosso plano diretor em Goiânia, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu resolvi chamar aqui o Paulo Renato, que é um arquiteto. Ele participou agora da reunião que teve na Câmara Municipal, né? Teve essa reunião agora segunda-feira, já tem uns anos que ele está envolvido com isso, e o Paulo é especialista em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, e tem a formação em arquitetura e urbanismo, e tem MBA também em gestão corporativa para executivos da construção civil. Então, chega mais para perto aqui, Paulo, e vamos conversar. Vamos lá, Estevão, vamos bater um papo aí e falar dessa cidade que a gente quer. Pois é, nessa segunda-feira agora, né, você teve na Câmara Municipal tratando desse assunto, né? Você, como arquiteto, urbanista, você tem MBA em gestão corporativa para executivos da construção civil, né? Tem mais de 20 anos nessa estrada. Me fala um pouquinho aí como é que você está sentindo o cenário hoje do plano diretor. Vai ou não vai? Então, Estevão, precisa ir, né? De uma forma o mais célere possível. Inclusive, nessa última audiência, eu fiz até uma metáfora para explicar na linguagem da população mesmo o que está acontecendo, porque a gente vem de diversas discussões, são discussões repetitivas, são os mesmos personagens dando as mesmas sugestões, mas sem muitos argumentos, e a cidade está parada no tempo, né? Então, se a gente imaginar que um município é um organismo vivo, e né, ela tem uma dinâmica muito crescente, todos os dias a cidade está mudando. Então, como um organismo, a cidade ela precisa fazer consulta médica, né? A cada 10 anos ela precisa fazer uma consulta para ver se está tudo bem com a saúde. E em 2017, o município de Goiânia foi fazer uma consulta no hospital chamado Paço Municipal, né? Daí a metáfora, né? O paciente e um corpo clínico. E o Paço Municipal juntou os médicos especialistas para fazer um diagnóstico nesse paciente e foram detectados vários problemas, né? A gente pode dizer aqui que foram encontrados tumores que precisavam ser resolvidos imediatamente. E essa junta médica do Paço Municipal acabou gerando uma receita médica. Você vai precisar fazer isso, isso, isso para curar essas dores. Só que o município, como todos nós, a gente vai em busca de uma segunda opinião. E o município foi buscar essa segunda opinião na Câmara dos Vereadores. Então, chegou-se lá, os vereadores contrataram técnicos, médicos, especialistas também, que chegaram ao mesmo diagnóstico. Então, eles detectaram que os problemas realmente existiam, eram os mesmos problemas que o primeiro hospital já tinha detectado. Dentre eles, eu posso citar aqui um tumor que vem crescendo assustadoramente, que é a densidade da cidade, sem controle, né? A altura dos prédios também era um outro mal que precisa ser curado. E também coincidiu de darem outros remédios para essa mesma doença. Então, o paciente, município de Goiânia, viu que ele tinha 2
receitas diferentes. Falou, qual eu vou tomar, né? Vou seguir essa linha de raciocínio ou essa? E nisso foi criada uma comissão para unir esses médicos e gerarem um único prognóstico. O que o município precisa? Então, todos os médicos entraram num acordo e esse acordo virou um projeto de lei que foi lido pela Sabrina, né, que foi a Sabrina, a vereadora Sabrina, que está responsável aí pela condução disso. Ou seja, Goiânia agora tem uma receita médica e a gente precisa comprar esses remédios. Por isso, essas discussões estão ficando, elas estão acabando atrapalhando esse paciente, porque o tumor está crescendo, essas doenças estão crescendo e o que é pior, Estevão, o diagnóstico foi dado em 2017. Você imagina, você faz um exame em 2017, detecta problemas que talvez estejam num grau irreversível, e nós estamos em 2022 e não comprou o remédio ainda. Então, agora que a gente já tem um consenso entre os médicos de como sanar esses problemas, a gente precisa pegar essa receita e ir na farmácia. Porque, senão, a gente já está indo para a UTI, Estevão. Corre o risco da gente ter danos irreversíveis. A gente vê grandes metrópoles que tiveram atrasos na tomada de decisão e que hoje se encontram nessa situação de irreversibilidade. Capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente não consegue ver solução mais para os problemas dele. E a gente não quer isso para Goiânia. Por isso, acredito que nós temos logo que dar esse passo. E o vereador Anselmo, inclusive, tem um projeto de lei que evita que essas novas consultas se deem a cada 10 anos. Ela não precisa demorar isso tudo. Ela pode ser feita a cada 2, 3 anos, porque a cidade está mudando muito rápido, Estevão. A cidade de 2017 e a cidade de 2022 é completamente diferente. A forma como você se locomove, a forma como você consome, isso tudo mudou muito rápido. Então, daqui a 10 anos, a nossa Goiânia será inimaginável como é que ela vai funcionar. Então, a gente tem que fazer essas revisões com mais frequência. Agora, vamos dizer que chegou, né? O que está pegando agora para que já começar a comprar esses remédios? Então, qual o risco de mais emendas, mais gente querendo dar palpite? Não tem um limite isso de encerrar isso? Então, Estevão, até voltando aqui na metáfora, né? Toda audiência pública aparece um médico novo, com um tratamento novo. Só que esses tratamentos que estão sendo sugeridos, que a gente chama de emenda, eles não têm números, eles não têm comprovação científica, não há nenhum estudo apresentado, simplesmente, vou sugerir outro remédio. Isso está ficando uma solução sem fim. E tem também o médico charlatão, que acha que pode dar sugestões para a cidade, como se Goiânia estivesse na década de 70. Então, é aquele médico que está sugerindo xarope para curar tumor. Esses problemas vêm surgindo a cada audiência pública. Por isso, talvez eu tenha mudado um pouco o tom da minha participação e falado a língua do povo, né? Que é, a gente precisa desse remédio, parem de ficar protelando. Essa é a questão. Tá, mas a Sabrina que está responsável, a própria prefeitura, tem condição de agora já bateu, fazer tipo assim, encerra por agora, vamos aprovar e essas novas coisas ficam para frente? É igual música, às vezes a gente vai produzir música, eu sou produtor, quando a gente faz aquele final da mixagem, às vezes a gente tem que abandonar e passar para frente, senão você sempre querendo botar mais uma coisinha, não termina. Qual o recurso que a prefeitura tem para encerrar isso, para poder a gente já ter esse plano aprovado e votado? Estevão, eu compartilho da sua opinião, acho que antes bem feito do que perfeito. Então, a gente já tem um remédio bem feito, tem que ser tomado, e a Sabrina tem sim condições de dar andamento nisso, porque isso já foi discutido várias vezes com a população. Existe ainda essa alegação de que a participação da população não existiu. Existiu. Os médicos, quando eles sugeriram os remédios, eles levaram para os filhos desse paciente, que foram as audiências públicas. Eu participei de inúmeras audiências. Nenhuma das propostas que estão no relatório final da vereadora Sabrina são novidades, são coisas que foram discutidas nas reuniões técnicas, que todos estavam convidados, estão todas no YouTube da Câmara. Então, nada é novo. Dizer que esse remédio, ninguém tinha falado disso e agora vocês estão querendo dar isso para o paciente. Não, é falta de informação mesmo dessas pessoas que estão causando esse tumulto e já tem condição plena para desenvolver, para fazer essa votação e darmos esse passo adiante. Então, você acha que vai... É porque tem a previsão de fazer essa votação agora nesses primeiros dias aí de fevereiro. Você acredita que vai caminhar para isso, então?
Eu acredito, porque as interpelações que ainda ocorrem, né, as emendas que a gente ouve dizer que vão ser levadas de novo para discussão, são emendas com fraco poder teórico, elas não têm um embasamento muito claro, então não é nada que vá promover uma mudança. Eu acho que nenhuma delas vai passar. Foram emendas, inclusive, que não são novidades, elas já foram discutidas. Por exemplo, a forma de controle de adensamento. Tem vereadora dizendo que vai levar uma emenda que dando um passo para trás. Então, não justifica. Então, não tem por que acreditar que alguma emenda vá para frente mais não, Estevão. Legal. Agora, já fala para a gente, Paulo, o que é, na essência, esse conceito de adensamento? Bom, adensamento quer dizer você agrupar mais pessoas no mesmo espaço. Então, quando a gente fala em cidade adensada, tem duas formas da gente imaginar. Ou ela pode ter muitas pessoas morando verticalmente, né, em edifícios, ou uma densidade esparramada, que são as cidades espraiadas, que a gente pode dar como exemplo as cidades norte-americanas, que você tem cidades com 20 mil habitantes, que é do tamanho de Goiânia, né, que você tem que pegar o carro para se locomover em todos os cantos. E quando a cidade ela é densa, ela traz algumas qualidades, né? Por mais que a gente imagine, mas quando fala em adensamento, pensa em trânsito, em poluição, em barulho. A cidade compacta, ela traz alguns benefícios, como, por exemplo, é uma cidade muito mais econômica para a gestão municipal. Então, você não tem que ficar criando rede de esgoto, criando asfalto, criando linha de ônibus, levando energia. Então, é uma cidade mais econômica, tá? Segunda vantagem, quando você tem uma cidade compacta, você tem tudo mais perto um do outro. Então, é até o contrário. A cidade compacta, ela evita que você precise de carro para tudo. Então, isso tende, inclusive, a melhorar o trânsito. A gente gosta da ideia, por exemplo, é um dos planos, sonhos que eu tenho aqui, de levar adiante a ideia da cidade de 15 minutos para Goiânia. Aquela cidade que você desce do seu prédio, faz tudo em 15 minutos. Você tem uma boulangerie, você tem uma padaria, você tem uma banca de revistas, tem a escola, tem um posto de saúde, e você não vai precisar de carro, né? Que é uma tendência, inclusive, as pessoas não querem mais andar de carro, o trânsito não é mais... A gente não consegue mais conviver com o trânsito de Goiânia. Então, essa cidade compacta faz com que a população interaja. É uma cidade mais democrática, as pessoas estão mais próximas, não fica o rico no núcleo, o pobre na periferia. Então, essa compactidade é um bem, desde que tenha um controle. E esse é o grande problema que a gente vê em Goiânia hoje, Estevão. A gente tem um plano diretor, que é a Lei 171, que está em vigor, que é ultrapassada, é uma lei que foi uma organização em 2007 que ela foi desenvolvida. Então, a cidade em 2007 era outra, não tinha controle de densidade, pensava-se apenas em traçar algumas áreas para que a cidade cresça naquela região. Então, áreas adensáveis, áreas de desaceleração e adensamento básico. Criou-se esses três nichos para que a cidade desenvolvesse. Só que não deu um controle. Então, hoje, a gente vê em Goiânia edifícios com 50 andares, né? Não tem limite algum. Então, isso sim gera um problema, gera superlotação nas quadras. Então, uma quadra que antes você tinha 20 casas, hoje você tem 20 prédios de 40 andares. Isso é um risco, porque aí sim você começa a gerar transtornos, com barulho, aí sim o excesso de carros faz um trânsito caótico. É isso que a gente busca nesse PL 023, nessa nova discussão do plano, aliás, na discussão antiga, né, mas desse plano que tende a ser aprovado agora, é justamente controlar essa densidade, para que a cidade fique compacta, mas dentro de um limite de gestão. Achar esse meio termo, né? Eu acho que a ciência é esse meio termo. Agora, explique para a gente aí os aspectos positivos e negativos dessa verticalização, né? Você até começou a falar aí, tem prédios hoje de 50 andares, realmente. Quais são os aspectos que extrapolam, né, o bom senso, e quais são os aspectos, se existe algum aspecto positivo? Quando a gente fala de um adensamento sem controle, a gente só vê aspecto negativo. Isso está comprovado em algumas regiões de Goiânia, onde o adensamento foi
foi exacerbado, né? Pode falar de algumas áreas do setor marista, setor oeste, já passou por um processo de verticalização mais antigo ainda. Então, a cidade já mostrou que, quando não tem controle, o caos está instalado. Agora, como isso foi detectado, foram através de diagnósticos que a prefeitura fez e ela percebeu que alguns lugares de Goiânia já estavam em colapso. Foi quando ela criou essas áreas de desaceleração, que são regiões que têm uma boa infraestrutura, mas que já tem muita gente morando. Então, ali é uma forma de restringir essas novas edificações. Então, como ponto positivo no adensamento, é o que eu te falei, Estevão, é a proximidade das pessoas, proximidade do comércio e da sua casa, você pode trabalhar perto de casa, você não gasta horas e horas no trânsito, você tem mais tempo para a família, mas para isso a gente precisa desse controle. Então, a gente pode até entrar nessa área de falar como é feito esse controle. A partir do momento que a prefeitura percebeu que sem controle estava gerando tumores na cidade, ela teve um plano, falou, ó, vamos então estabelecer um limite para a construção de edifícios em Goiânia, que é uma técnica, né, vamos dizer assim, é uma teoria que chama fração ideal. O que quer dizer fração ideal? Você vai pegar um lote, vai dividir por um número, e o resultado daquele número te diz quantos apartamentos você pode pôr. Então, vamos fazer um exercício hipotético. Num terreno de 1.500 metros, o incorporador vai pegar essa área, ela está numa área adensável, ou seja, uma área que pode construir edifícios, e ele vai dividir por uma fração ideal de 15, ou seja, em 1.500 metros, ele divide por 15, tem um resultado de 100. O que são 100? 100 apartamentos. Ok? Isso não é uma forma de controlar? É uma forma de controlar. Aqui só faz 100 apartamentos. Não faz 101, não faz 102, 100, ponto, e acabou. Então, ótimo, nota 10 para a ideia da prefeitura, de controlar pela fração ideal. Porém, quando chegou essa ideia na Câmara, os vereadores perguntaram para nós, técnicos do IPCO, essa teoria é boa? Ela reflete a realidade de controle? Sim, reflete. É a única? Não. Existem outras que para vocês são melhores? Existem. Existe uma outra forma de controlar a densidade que chama coeficiente de aproveitamento. Então, só para não ficar muito técnico e cansativo, quando a gente fala em fração ideal, que foi a sugestão dada pelo Paço Municipal, pela Prefeitura, na minuta original, você pode fazer 100 apartamentos, Estevão. Então, eu vou transferir para você a ideia de que você é um incorporador, você é um construtor de edifícios e você pagou por uma área e vai poder fazer 100 edifícios, 100 apartamentos. Vamos imaginar que você pagou caro uma área. Por que você pagou caro? Porque é uma área nobre, que tem infraestrutura, tem parques, tem lazer, tem restaurantes. Então, você pagou caro nessa área. Como é que você vai ter retorno do dinheiro? Você é um incorporador. Se você fizer 100 kitnets, ou se você fizer 100 apartamentos de alto padrão, você concorda que você vai ter muito mais área para vender no apartamento de alto padrão? Porque 100 apartamentos grandes dá muito mais dinheiro do que 100 apartamentos pequenos. Então, como assim? Aqui eu posso fazer 100 apartamentos. Não existe mais isso. E essa conta fazia sentido na década de 80, que os apartamentos, eles tinham basicamente, as famílias tinham basicamente o mesmo tamanho. Era pai, mãe e 3 filhos. Essa era a média. Então, 100 unidades representavam aproximadamente 500 pessoas. Mas hoje não, hoje isso não faz mais sentido. Essa pergunta, quantas pessoas moram num apartamento? Ela não tem mais resposta. As famílias mudaram. Quantos casais abriram mão de ter filhos? Quantos jovens resolveram que não vão casar agora, vão dedicar a sua profissão? Né? Casais com um filho só. Há 2 anos saiu uma pesquisa da Data Story, um pouquinho antes da pandemia, mostrando que a família em Goiânia, ela hoje é de 3,2 habitantes por família. No final de 2030, vai estar 2,9. E em 2050, Estevão, pasme, menos de 2. As famílias vão ter menos de 2 pessoas, ou seja, grande maioria das pessoas vivendo sozinhas ou vivendo como um casal, ou no máximo um filho.
isso mostra que não dá para a gente dividir um terreno e falar, vamos poder ter tantos apartamentos. Não, não é assim que funciona, ok? Então, a nossa sugestão foi partir para um outro controle de densidade, que é pegar a área do terreno e multiplicar por um número. Ou seja, você vai aproveitar o seu terreno 6 vezes. Então, pegando aquele mesmo terreno que você tem, de 1.500 metros, multiplicando por 6 vezes, nós vamos ter aí 9.000 metros de apartamento para vender. Pronto, você vai atender a qualquer que seja a família. 9.000 metros de apartamentos podem ser 90 apartamentos de 100 metros, podem ser 100 apartamentos de 90, 200 de 45. Então, você pode atender a todo tipo de família. E aí, para você, incorporador, não vai fazer diferença. Você tem 9.000 metros para vender. Aí você vai começar a fornecer habitação nos locais nobres para todo tipo de família, e não só para as mais abastadas. Feita essa conta, os vereadores adoraram a ideia, fizeram a sugestão. Quando formou-se a comissão mista entre a Câmara Municipal e o Paço Municipal para entrar num acordo sobre as divergências no tratamento do paciente, eles detectaram que sim, o aproveitamento fazia mais sentido em função dessa nova família. E agora é o que está no projeto que está na mão da Sabrina para ser votado. E isso tá proposto no plano, é o que o mundo está caminhando para isso? Nós estamos na tendência do mundo ou estamos inventando uma coisa diferente? Não, muito pelo contrário, nós estamos na tendência do mundo. O mundo inteiro tem partido para essa forma de dividir a cidade, dividir por metro quadrado e não por habitação. Inclusive, um case muito bacana que a gente tem, o mais recente, é o município de São Paulo, que também criou um novo plano diretor dele baseado no coeficiente de aproveitamento. Lá o aproveitamento acaba sendo até um pouco menor, porque realmente a cidade já está transbordando. E, inclusive, no plano diretor de São Paulo, que dá para a gente um exemplo muito bacana também, diz respeito à vaga de estacionamento, que era uma proposta da Câmara, mas que na comissão mista acabou não indo para frente. Eles vão discutir isso numa lei específica, que de não ter obrigatoriedade de ter vaga de estacionamento para todo mundo. Tem muita gente que abriu mão de carro, tem jovem que não quer mais carro porque o carro polui, ele não quer colocar o dinheiro dele imobilizado no veículo, mas qualquer pessoa que compra apartamento é obrigada a comprar uma vaga. Então, são cases que a gente pega mundo afora, de metrópoles que deram certo, que revitalizaram seus centros. Tudo isso a gente trouxe como teoria. Então, nada aqui é invenção, é uma hipótese, são casos realmente que já deram certo pelo mundo afora. Ok. Paulo, a gente está chegando já ao final do nosso programa. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é a respeito das pessoas que às vezes acham que esse crescimento está assim, desrespeitando a produção de águas nascentes, né? Como que está o plano diretor? Ele está incentivando a ocupação de atividades de grande impacto industrial ou pós-econômicos em locais que comprometem o nosso fornecimento de água potável da cidade? Estevão, essa área aí, na verdade, a gente está partindo para a área ambiental, né? Polos industriais e meio ambiente. Não é bem a área que eu atuo. Mas quando você fala isso, me vem à tona aqui a questão. Quando se fala em pode construir polos industriais ou são áreas adensáveis, isso não quer dizer que isso vá ocorrer, né? Vou voltar aqui no edifício. Quando falo, essas áreas vão ser adensáveis, eu olhei o mapa e vi que essas áreas são adensáveis. Elas são adensáveis. Não quer dizer que elas vão ser todas adensadas. A população de Goiânia está crescendo devagar. Não quer dizer que vai começar um monte de gente vir para Goiânia e vai construir prédio em todo lugar. Não, elas são adensáveis, ou seja, o lugar onde a gente prefere que o mercado imobiliário construa, porque está próximo ao eixo coletivo. Na questão ambiental, industrial, isso tem que ser muito discutido ainda em leis específicas. O que eu sei que está acontecendo no plano diretor é uma adequação às leis federais, que já foram mudadas há alguns anos, em detrimento às municipais. Ok. Eu sei que é um tema, quer dizer que o plano diretor sendo aprovado, mesmo assim ainda tem umas flexibilizações que podem ser feitas durante a execução, né? Porque às vezes a gente vê o plano, tem pessoas que dizem que o plano diretor que está aí vigente ainda não está sendo executado. A prefeitura às vezes não consegue executar. Então, ainda, mesmo assim, depois a gente tem mais coisa para discutir, para aprender e para aprimorar.
Isso, Estevão, é importante que todo mundo que esteja ouvindo a gente saiba disso. Chama plano diretor. Não é uma lei que amanhã, aprovou o plano, amanhã a coisa está acontecendo. Não, é uma forma de você dar direção para a cidade. Olha, a gente imagina que a cidade tenha que crescer para esse lado, tenha que crescer assim, o turismo cresça por esse conceito, a mobilidade cresça dessa forma. A partir desse plano, vão ter as leis específicas para cada um desses temas. Então, por exemplo, na questão da densidade, já estão começando a discutir o Código de Edificações, que vai pegar a diretriz criada pelo plano diretor e gerar regras para as construções dos novos edifícios. Então, o plano diretor nada mais é que um planejamento estratégico. É para esse lado que o paciente tem que ir. Então, não é necessariamente o remédio em si, mas é a forma como esse tratamento vai ser feito. Ok, Paulo Renato, grato pela sua participação com a gente aqui. Espero que sua contribuição e de todos os profissionais do IPCO, eu sei que o CODES está participando também, auxiliando, e tanta gente envolvida nisso, que as pessoas, cidadãos comuns, possam participar cada vez mais, né, porque tem interesse de saber como funciona e tirar um tempinho para se dedicar. Eu participei até de uma audiência virtual, eu achei mais uma oportunidade, né, um recurso para as pessoas poderem participar. Então, que venha o melhor para nós. Muito grato pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Estevão, conte comigo aí para o que precisar e vamos torcer para a Goiânia dar esse passo logo e a gente poder crescer mais. E o nosso programa está alinhado com o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Isso é importante a gente reforçar aqui, é o nosso alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E também, para dar continuidade e ilustrar um pouco mais essa nossa conversa, nós pedimos para a Maria Esther, que é conselheira da CAL, Goiás, né, que é esse Conselho de Arquitetura e Urbanismo da cidade, para falar um pouquinho da polêmica do setor sul e do Jaó, que existe uma polêmica sobre o adensamento nesses dois setores, e vamos ouvir a fala da Maria Esther. Olá, eu sou Maria Esther, sou arquiteta e urbanista e vou falar para vocês um pouco sobre densidade. Densidade é um termo técnico que nós planejadores usamos para medir a quantidade de pessoas que nós queremos que tenha numa determinada área, num lote, numa quadra, num bairro, numa cidade. Essa relação, o tamanho do lugar e o tanto de gente, é a densidade populacional. Nós estamos assistindo esse caso, por exemplo, da população do setor sul reclamando uma densidade alta no seu bairro, justamente porque o projeto do plano diretor não estipula uma densidade ideal, não diz que densidade seria boa para ser utilizada no local. Ao contrário, ele libera um número de metro quadrado de construção no local que pode aumentar muito a densidade, né? Principalmente nesse bairro. Nesse caso, alta densidade, né? Área de alta densidade, que é o que está proposto lá, pode levar a um aumento de fluxo de veículos, a uma diminuição da área permeável, a um aumento da temperatura do local, a uma perda da característica daquele bairro tão importante, e que tem na densidade um instrumento de controle. A ausência do controle via densidade pode ser um problema, sim, não só para o setor sul, mas para outros bairros da cidade. É um tema que divide as opiniões, cada um pensa de um jeito, mas precisamos avançar e achar um consenso para que seja para o melhor dos dois bairros e para a cidade de forma geral. Então, sou grato à audiência de vocês, a vocês poderem estar nos ajudando a divulgar esse tema, que quanto mais pessoas se envolverem, mais orgânico é esse processo de revisão do nosso plano, né? Curtam aí o Instagram, o Estevão Daltro, o nosso perfil no Instagram, ou o programa Nosso Melhor, e tem também a nossa playlist no Spotify, com várias músicas boas para a gente poder manter a nossa mente mais positiva com nós mesmos e com a vida. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Nosso Melhor.
Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.